Como diminuir os efeitos do envelhecimento? Qual de nós não gostaria de encontrar, por exemplo, uma fórmula que acabasse com as indesejadas rugas, manchas na pele, perda de gordura, flacidez? O Band Mulher de hoje vai falar no assunto e mostrar a vocês algumas opções e o que tem de mais avançado quando se quer rejuvenescer a pele. No estúdio aqui comigo eu vou conversar com a doutora Caroline Antunes, especialista em estética médica avançada, e também com a esteticista Ana Lázaro, especialista em estética corporal e facial. E a gente vai falar sobre esse assunto. Doutora Caroline, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olha, eu acho que todos nós gostaríamos, né? A gente sempre fala, o ideal a gente tem que aceitar, a gente tem que envelhecer bem e saber envelhecer, eu acho que é o mais importante. Muita gente não sabe envelhecer, né? Mas que bom seria se descobríssemos uma fórmula, um jeito de retardar bastante a juventude. Como seria bom, né? Olha, na verdade, existe um jeito de retardar os sinais, né, a aparência do envelhecimento, que são os cuidados que você vai ter ao longo da vida. Muita gente espera envelhecer e já está com a pele muito danificada para correr atrás, para tratar, para tentar reverter os sinais do tempo, né? Mas se a gente começar a prevenir isso desde cedo, e a gente vai falar ao decorrer do programa, né, como a gente vai prevenir, a gente consegue retardar bastante esses sinais, deixar a aparência melhor. Agora, olha, já que a gente está falando do assunto envelhecimento, na semana passada, um aplicativo bombou nas redes sociais. Ele envelhece as pessoas, né? E muitos famosos fizeram o teste, divulgaram os resultados nas redes sociais. Daí nós vamos ver agora, inclusive eu dei uma testada também. A primeira eu detestei, mas a segunda até que eu vou ficar uma velhinha bonitinha, vamos ver. Bom, ali na tela, o Luan Santana. Olha que gracinha, doutora, que o Luan Santana ficou, hein, Ana? Muito bom. O Wesley Safadão também ficou, olha, um pão. Gostei. O Gustavo Lima, uma graça também. E o Danilo Gentili, muito bom, hein? Envelheceram bem. Envelheceram bem, bonitos, gatos. A Xuxa. Daí nós temos a nossa querida dona do pedaço atualmente, a Juliana Paz. Tá ali, muito bom. Todo mundo colocando as fotos aí mais velhinhos, hein? Gostei, né? Muito bom. Ótimo. Doutora, qual o procedimento, né? E qual é a diferença, por exemplo, entre rugas e flacidez? Então, são duas coisas diferentes, mas geralmente chegam, né, vêm associadas. As rugas na pele, que são aquelas marcas de expressão que ficam marcadas na pele, existem dois tipos de rugas na nossa pele, no nosso rosto. Tem as rugas dinâmicas, que são aquelas linhas que se formam quando a gente faz expressão facial, quando ri, quando faz cara de assustada, quando faz cara de brava. Mas quando você relaxa a musculatura, logo a pele volta ao normal. Com o passar do tempo, junto com a flacidez e com a degradação de colágeno e com o processo de envelhecimento que é natural, que todo mundo vai passar por isso, tá? Então não adianta ficar triste, ai, tô com rugas. Todo mundo vai ter. Essas rugas que antes eram dinâmicas, que só apareciam quando a gente movimentava, passam a ser estáticas. Já fica marcado na pele, mesmo com a pessoa em repouso. É o caso daquelas pessoas que, mesmo sem estar fazendo expressão nenhuma, aparecem aquelas linhas, né? E a flacidez já tá relacionada com a degradação e a perda de colágeno e de elastina, que são as substâncias que dão firmeza para a nossa pele. A partir dos 25 anos já começa a ter uma queda na produção de colágeno, vai diminuindo cada vez mais. Por volta dos 50 anos de idade, a gente tem 35% a 40% do colágeno que a gente tinha quando tinha 20 e poucos anos. Então é natural ir acontecendo esse processo de envelhecimento. Mas tem como a gente repondo um pouco desse colágeno, tanto na alimentação, quanto algumas substâncias, né, que nós temos hoje, como também vários tratamentos e várias possibilidades aí de retardo para... Eu brinco que eu faço uma poupancinha de colágeno. Não dá para fazer nessa poupancinha de colágeno? Dá para fazer, com certeza. A gente bate muito na tecla e hoje em dia a geração está cada vez mais saudável, né? Procurando se alimentar. A expectativa de vida aumentou muito, as pessoas estão vivendo mais e querem viver mais e bem, tanto com a mente quanto com a aparência, com o corpo e com a aparência, né?
estética, facial principalmente, que é o nosso cartão de visita. E aí, como a gente sabe que tem essa degradação, essa perda de colágeno muito importante, a gente começa a prevenir isso, tanto com a alimentação, boas noites de sono, evitar estresse, que é um pouco difícil na correria, mas a gente tem que Tabagismo. tentar. Tabagismo é um fator também muito Álcool importante. também. Exposição solar, alto consumo também de carboidrato, de doces, também está diretamente ligado ao envelhecimento cutâneo. E os tratamentos que tem disponíveis na dermatologia, como bioestimuladores de colágeno, alguns tipos de laser, que também ajudam a não só retardar, como repor e estimular o colágeno que foi perdido. Agora falando em tratamento, né, a gente vai mostrar agora um procedimento que está deixando muita gente feliz com a aparência mais jovem, melhora o aspecto da pele, que é o Radiesse, tá? O Band Mulher fez uma matéria sobre esse procedimento. Vamos conferir. Boa tarde, Gardênia. Aqui é a doutora Amanda, da clínica Roberta Niemeyer Concept. Hoje a gente vai fazer um procedimento para estímulo de colágeno chamado Radiesse. A gente hoje vai fazer a parte interna da coxa, para essa flacidez que fica entre uma coxa e a outra. O procedimento é chamado Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Ele vai criar uma reação inflamatória no seu corpo, você não vai sentir, o máximo que você vai sentir é nos próximos dias um pouquinho dolorido, você vai fazer umas massagens que depois eu vou ensinar. Esse procedimento vai criar essa reação inflamatória e vai fazer com que você mesmo estimule o colágeno. Então, o boom desse colágeno vai ser 3 meses após a aplicação, mas 1 mês a gente já consegue perceber uma boa melhora. A gente indica de 1 a 3 sessões, dependendo do grau de flacidez de cada um, e geralmente é com intervalo mensal. E a gente está fazendo a diluição do produto com soro fisiológico e anestésico para a gente poder ter um efeito melhor de estimulação de colágeno e não também da parte de preenchimento que ele também faz, mas hoje a gente quer mais estimular colágeno para a flacidez da parte interna da coxa. A marcação aqui já foi feita, a gente quer melhorar esse aspecto de flacidez que se acumula em cima do joelho e também desse acúmulo aqui de pele e na área do joelho também, tá? Depois a gente vai fazer aqui na parte interna da coxa. A gente fez essa marcação, eu só vou abrir um caminho para a cânula entrar e a gente fazer o procedimento com a cânula. Esse estímulo de colágeno vai melhorar o aspecto da pele como um todo. Melhora a flacidez, melhora a celulite. Também para pessoas que têm estria, ele pode dar uma melhorada. Ele não é só indicado para tratamento corporal, ele também pode ser usado para tratamento facial, de flacidez, também a cicatriz de acne. É um procedimento quase que indolor, né? A pessoa só vai sentir a dor da picadinha mesmo. Ao final do procedimento, a gente tem que fazer uma massagem. O paciente também vai fazer essa massagem quando chegar em casa, nos próximos 5 dias. Essa massagem é para evitar de formar nódulos de colágeno. O Radiesse, ele também é bom para definição de ângulo, também tem um efeito preenchedor legal, principalmente quando a gente vai fazer ele facial. Então é isso, finalizamos aqui o nosso procedimento. Obrigada, Gardênia, e até a próxima. Uau, vou querer. Muito bom, Roberta. Um beijo. A matéria foi feita na clínica Roberta Niemeyer, que tem procedimentos incríveis. Agora existem também outras maneiras, né, de tratar a flacidez e as rugas, por exemplo. A gente tem aqui uma opção para aquela mulher que fala: poxa, Gardênia, adoraria fazer, mas eu não vou conseguir agora, não tenho como investir, eu não tenho como fazer um procedimento desse. A gente pode sim, retardando, cuidando da pele, com umas receitinhas da vovó, por exemplo, caseiras. Agora, lógico que a gente testa antes
para não dar nenhum problema, tá? Então a gente vai agora ensinar você a fazer uma máscara muito boa, que pode ser uma opção bem legal, tá? E a gente convidou um esteticista, que é a Ana Lázaro, para ensinar essa máscara pra gente, tudo bem? Tudo bem, Gardênia? Seja Boa tarde. bem-vinda. Obrigada. Olha, a receitinha da vovó ainda funciona muito, Super né? prática. Agora Ótima para fazer em casa. Tem que ter cuidado, porque a gente sabe que muita gente ensina coisas por aí e antes de qualquer aplicação, mesmo sendo um produto caseiro, uma coisa feita em casa, não é, doutora? É natural. O ideal é que teste antes para saber se tem algum tipo de reação. Com certeza não vai ter nenhum problema, porque ele é super natural. Abacate maravilhoso. Óleo de coco, Inclusive, antigamente fazia receita de abacate para os cabelos, né? ele é muito bom. Óleo de coco, que olha, acho que de 90 profissionais que passam aqui pelo palco do Band Mulher, eu vou te falar, 90 profissionais não, desculpa, de todos os profissionais que passaram aqui pelo palco do Band Mulher, 90% indicam óleo de coco para o cabelo, para o corpo, é maravilhoso. Sim, porque ele tem a composição de vitamina A, C e E. E são ótimos para a produção de colágeno. Ele recupera toda a firmeza da sua pele, entendeu? Ótimo, então nós temos aí, só para a gente ensinar como vai fazer essa máscara, nós temos abacate. Nós vamos Quanto precisar. de abacate você usa? Um pequeno pedaço, o suficiente para cobrir o rosto. Tá. Nada mais além disso. Abacate, óleo de coco. E uma pequena Pode quantidade ser o de que óleo usa de na coco cozinha também. ou não? Óleo de cozinha não é aconselhável. Mas tem tá? um específico de que você compra em lojas de produtos naturais. Sim, Aquele pode? sim. Não Eu óleo de aconselharia- cozinha, o óleo de coco para Isso. alimentação. Pode ser, sim. né? Aham. Pode sim. Você vai misturar uma pequena quantidade de óleo de coco com um pequeno pedaço de abacate. Você vai amassar, tá? Vai higienizar o rosto com sabonete facial. Você já colocou cliente. o óleo de coco aqui? Já. Ele já então, tá todo enquanto você misturadinho. vai aplicando a máscara, a gente continua falando daqui a pouco, eu vou conversar mais um pouquinho com a doutora Tudo bem. Caroline ali para tirar algumas dúvidas. São 20 minutinhos só Ok. que essa vai máscara aplicando. permanece. Doutora, qual a diferença da flacidez da pele, por exemplo, ou muscular? Porque tem essa diferença, né? Tem. A flacidez da pele, ela está mais relacionada com a degradação de colágeno de elastina. Isso pode ser tanto por maus hábitos de vida, tabagismo, álcool, como a gente comentou anteriormente, quanto a uma exposição genética e ao longo do tempo também. Já a flacidez muscular, a perda de tônus muscular, está mais relacionada ao sedentarismo. Então, assim, geralmente quando você melhora o tônus muscular, você melhora também um pouco a flacidez cutânea mais corporal. Já a flacidez facial vai depender desses outros fatores de autocuidado que a gente vai ter ao longo da vida. Agora, a gente tem aqui uma tabela, né, que é uma lista de sinais do envelhecimento. Vamos falar? Vamos. Cabelos brancos. Muita gente tem cabelos brancos desde muito cedo, que é genética também. Exatamente. Mas é um sinal de envelhecimento. Exatamente. Na verdade, os cabelos ficam brancos por conta... Os melanócitos, né, que são as células que dão coloração, que dão pigmento, tanto à pele quanto aos cabelos, eles têm... Nos cabelos, eles têm uma morte celular programada. Então, ele tem algum momento da vida que ele vai morrer, aquela célula, e vai começar a ficar os fios brancos. Mas isso a gente pode ver que tem muitos jovens que já têm cabelo branco, muita gente idosa que não tem. Então, a genética é o fator mais determinante na questão dos fios brancos. Mas Cabelos finos e ralos. o principal fator do cabelo ir ficando fino e ralo com o envelhecimento, na verdade, são deficiências nutricionais. Ou outras patologias, como problemas de tireoide, que às vezes os idosos têm, problemas cardíacos ou de tireoide. Mas, além do fator nutricional, às vezes o idoso se alimenta bem, o cabelo vai ficando fino e ralo, por conta que a absorção dele também é prejudicada. Então, por mais que se alimente bem, aquela absorção, porque o intestino também já não está no seu melhor funcionamento, a absorção desses nutrientes vai ser prejudicada e o cabelo vai ficando fino, ralo, opaco, né, sem vida. E aí a gente tem também, a gente até já comentou, que foi a flacidez facial, essa perda de gordura, né, facial, e rugas na face, mãos envelhecidas. Muita gente cuida o tempo inteiro, né, do rosto, do pescoço, colo, mas esquece das mãos. As mãos, além delas estarem frequentemente em exposição solar a nossa vida inteira, muita gente, olha, não é a maioria das pessoas que usa protetor no rosto todos os dias. Na mão, então, quase todo mundo esquece, né?
E as mãos da gente estão sempre em constante exposição solar. E além disso, a gente tem contato o tempo inteiro com agentes detergentes, que são altamente irritantes. Então tem que usar protetor solar nas mãos diariamente, tem que usar hidratante, tem que evitar contato com produto químico também para poder evitar esse envelhecimento precoce. As manchinhas nas mãos e no colo, doutora? São também devido à exposição solar crônica, a fotoexposição, né? Que são as melanoses ou os lentigos solares, aquelas manchas marronzinhas e algumas branquinhas também devido à exposição solar. Quem não tem uma exposição solar crônica, e não é só ir para o sol e ficar na praia torrando, não. Até a exposição do dia a dia, de você sair para ir no trabalho, ir ao mercado, aquele pouquinho, aqueles 10, 20 minutos de sol, todos os dias, o efeito do sol é cumulativo. Então, ao longo de 20, 30, 40 anos, vai ocasionar essas manchas. Deixa eu só ir aqui para ver o que aconteceu. A gente estava... Então, você já aplicou a máscara e já tirou enquanto eu conversava? Foi isso mesmo? Nós aplicamos a máscara. A máscara está lá fazendo efeito, O ideal seria certo? um abacate mais maduro. Entendi. Para dar mais sustância, assim, a textura, entendeu? A pele. Deixa por 20 minutos até fazer o efeito. Doutora Doutora Carolina, as receitinhas caseiras, desde que a gente, lógico, teste, né? Por exemplo, o mel que muita gente passa na pele, muita gente está sem um esfoliante, por exemplo, não pode comprar ou não pode ir a uma clínica, vale o açúcar com mel, mas fazer com cuidado, tudo muito válido, né? Por causa dos nutritivos, Isso. enfim. Esses produtos naturais são ricos em vitaminas e antioxidantes que, logicamente, que não vão ter um benefício tão alto como os tratamentos mais específicos e os industrializados, talvez. Mas tem seu benefício, sim, é super válido, esfoliantes com açúcar e mel, hidratantes à base de óleo de coco e abacate. Olha, então, se você quiser rever essa receitinha aqui, você pode assistir o nosso programa mais uma vez no canal do YouTube. Deixa na pele durante 20 minutos. 20 minutos, depois retira com... Depois você retira com água morna e pode passar um hidratante facial para potencializar o tratamento. O hidratante facial que seja específico para a sua pele. Para facial. Muito obrigada. Você pode fazer. Como que é o nome da nossa modelo? Uma vez na semana só, é o uma ideal. vez, ou então a cada semana, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Isso aí. O nome da nossa modelo? Simone. Simone, muito obrigada, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a doutora Carolina. Eu que agradeço, Gardênia. Quais são, Carolina, então, para a gente finalizar, suas dicas, né, de cuidados gerais que a gente tem que tomar? Envelhecer a gente vai, tem que envelhecer bem. Se tiver condições de procurar e sempre ir ao dermatologista para saber quais são as suas indicações. As dicas básicas de cuidados com a sua pele para você retardar o sinal de envelhecimento, eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas a gente vai reforçar aqui, que é o protetor solar diário. Isso aí, gente, faça chuva ou faça sol, vai ficar dentro de casa, é para usar o protetor. Hoje se fala muito na agressão pela luz visível ou luz azul, que é a luz das lâmpadas, do celular, do tablet, do computador, da televisão. Isso tudo também prejudica muito a pele. Além disso, ter uma alimentação adequada, né? Se for usar maquiagem, retirar a maquiagem. Alta ingesta de água, isso também melhora muito a hidratação, porque uma pele desidratada, ela fica mais seca, ela enruga mais também. Tabagismo, né? Não pode, né, gente? Cigarro faz mal aí demais para todo o nosso organismo, não só para a nossa pele. Comer bastante frutas. Bastante fruta, legumes. proteínas, legumes. Então, assim, é basicamente manter uma vida saudável e não esquecer do protetor solar de jeito nenhum, todos os dias da vida. Que lá na frente isso vai fazer uma diferença enorme. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e sempre bem-vinda, tá? Manda dicas pra gente. Pode deixar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem a Voz da Mulher. Hoje a gente vai falar sobre o assédio sofrido no transporte público e particular. Como se defender, né? Ainda hoje também nós vamos conversar com a escritora Priscila Bentes, que lançou em junho o segundo livro, Canalhas.com. Olha o título, eu já estou imaginando essa história, tá? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Voltamos e agora nós vamos falar em direito das mulheres no quadro A Voz da Mulher. E hoje nós vamos falar em assédio no transporte público e privado. Quem não sofreu ou conhece alguma mulher que tenha sofrido esse tipo de assédio? Olhares insistentes, mãos bobas, cantadas indesejadas, encoxadas.
uma forma de violência dura que fere o direito básico de ir e vir. Para falar do assunto, nós vamos conversar com a advogada Cristiane Delia. Também conosco aqui a Rogéria de Fátima. Ela é corretora de seguros e passou por uma situação de assédio e vai nos contar essa história. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, prazer Tudo bem? estar aqui com você. Tudo meu. Seja bem-vinda. Bom, vamos falar de um assunto, né? Que agora eu acho que as mulheres estão mais encorajadas, né, para falar e para também denunciar. Na realidade, eu acho que o estímulo legal veio através dessa lei que modificou a abordagem em relação à tipificação. Ou seja, esse tipo de situação que, na verdade, a importunação sexual, ela vira crime. Então, o agressor não irá mais tão somente, como antes acontecia, pagar uma simples multa, que muitas vezes nem era exequível, ou seja, ele não tinha qualquer pena em relação à sua conduta, exceto, eventualmente, ser cobrado civilmente desse valor. Hoje, ele tem como ser punido por reclusão realmente. de 1 a 5 anos. Agora, Cristiane, por quê? Até um tempinho, agora a gente escuta falar mais sobre esse assunto. Agora, até um tempinho atrás, ninguém falava de um problema tão sério, né? Quando uma mulher é importunada, como no caso da Rogéria, né, que vai contar pra gente a história dela aqui, se sente constrangida, né, incomodada com o seu direito de ir e vir, né, de certa forma ameaçado, e ninguém quase falava sobre o assunto. Quando falava sobre o assunto, era quando o assunto parecia ser mais sério. É justamente a questão do estupro, que é o artigo 213. Na realidade, agora se criou um artigo 215 para que se possa realmente enquadrar esse tipo de situação. Então, a verdade, a conduta ou era minimizada e as mulheres não se sentiam estimuladas, e hoje elas se sentem não só estimuladas, como pela nova lei, elas vão estar realmente guarnecidas, ou seja, você não precisará fazer a representação, mas o Ministério Público pode e deverá, obrigatoriamente, denunciar, independente da vontade. Existem algumas discussões mais machistas, se isso não feriria um direito da própria mulher, mas a gente só vai conseguir que esse crime seja coibido se a gente conseguir que ele seja denunciado. Então, com esse melhor estímulo legal, eu acredito que os casos estejam aparecendo. A gente também hoje tem um boom da internet. Então, mesmo que você não fale para alguém, você fala através da internet. Então, é por isso que eu acho que está sendo mais divulgado. As pessoas não estão... Não sei se vocês lembram daquele filme Dama do Lotação. As pessoas confundem um pouco a liberdade da mulher quando ela quer, quando ela encontra alguém, quando ela deseja, como foi agora a questão do não no carnaval, e a diferença quando ela não quer, quando ela é abusada e ela nem precisa dizer não, ela não tem essa necessidade, como foi, eu digo não. Ela foi abusada, é abusada e ela simplesmente manifesta a sua contrariedade, que é realmente o crime de importunação. Rogéria, você foi abusada. Eu fui importunada. Há uma diferença, Cristiane, no caso, ela foi importunada. Sim. A gente fala abusada. Pode falar abusada. Pode falar também, eu acho que deve. Eu queria até trazer, só fazer um Porque a partir do momento que um Pode. homem, né, ela vai contar a história dela, mas a partir do momento que um homem senta do seu lado ou encosta em você sem a sua permissão, é abuso, não é, doutora? Sim, e o que acontece? Na realidade, a gente tinha aquela tipificação do assédio. O assédio só pode ser superior e hierárquico. Não importa a expressão que você use, o importante é se falar do crime e se ter como crime aquela situação. Isso é que é importante. O que aconteceu, Rogéria? Conta pra gente. Eu saí do trabalho e peguei um ônibus para casa. Geralmente, quando você entra no ônibus, você olha, né, o ambiente. Eu olhei o ambiente, tinha um rapaz sentado, eu me sentei do lado dele, dei boa noite, falei, boa noite, me dá licença, tudo bem. Passou o ônibus em sentido Nova América, passou os túneis, eu ouvia, né, ele mexendo no zíper da calça. Ele começou a abrir e fechar o zíper com frequência. E em determinados momentos ele, tipo, dava uma cotovelada no meu ombro para que eu olhasse.
E depois ele começou a balançar alguma coisa, eu não sei se era o dedo ou se era o órgão sexual dele, mas aquela situação me deixou muito incomodada, porque eu não olhei, eu não vi exatamente o que estava acontecendo. Mas a situação me incomodou. Eu me levantei e sentei do lado de um outro rapaz. E ele perguntou, eu falei, poxa, que rapaz estranho. Ele começou a abrir e fechar o zíper da calça várias vezes. E ele me perguntou, ele te tocou? Eu falei, não, ele não me tocou, mas ele me incomodou. Então, você sentiu na pergunta, mas ele te tocou? Tipo assim, você está incomodada por quê? Mais ou menos isso? Sim. Ou ele quis saber se ele te tocou? Não, é justamente isso. Ele criticou você se incomodar com Sim, aquilo, isso que você sentiu? Exatamente, foi uma crítica. É normal sempre assim, Cristiane? É normal, acaba as que a pessoas... vítima Sim. se torna... Tipo, que eu estava exagerada. Me importando Exagerada. com uma coisa que não... Simples. Simples, exatamente. Banal, que poderia ter sido resolvida de uma outra maneira. Sim. Ou seja, há um limite para que o abusador assim haja. Exato. Na realidade, as pessoas esquecem que o estupro é mediante violência ou grave ameaça. Aquele caso de São Paulo, que a pessoa foi por 2 vezes abusada, essa moça foi 2 vezes abusada, na primeira vez, na primeira ocasião, da ejaculação em São Paulo, que ejacularam numa menina no transporte público. Pois é, eu estava anotado aqui, né, que foi o ano passado, Isso. uma menina, um estudante que voltava da faculdade, né, de trem, sentiu-se incomodada com um homem que não tirava os olhos dela, e daí ele estava ao lado dela, inclusive quando ela reparou, ele estava com a calça aberta e ejaculava na perna dela. É uma situação... Sim. Na primeira vez ele não pôde ser punido, porque na realidade ainda estávamos na antiga lei, que era uma mera contravenção, mas da segunda vez... ele foi solto, né? Foi detido para averiguação e foi solto, porque na verdade não há previsão de pena, mas da segunda vez, porque ele puxou alguém pelo braço, ele já conseguiu ser punido. E aí foi enquadrado no estupro. E hoje nós temos uma situação intermediária, que é essa pena de 1 a 5 anos, para o abusador que pratica esse tipo de crime, entendeu? Olha, agora nós vamos ouvir a opinião da delegada Fernanda Fernandes, de Duque de Caxias, sobre essa questão, né? E eu queria também saber dela, como a mulher pode se se ela entra num carro e percebe que o motorista está desrespeitando ela, por exemplo. Ou se ela tá levando, ou se ele está levando ela para outro caminho, né? Para quem pega um táxi ou um aplicativo. Vamos dar uma olhada? Dênia, sou Fernanda Fernandes, aqui da Delegacia da Mulher de Duque de Caxias. Aqui em Caxias a gente tem alguns casos, sim, de abuso sexual em transporte. Esse tipo de ocorrência vem, inclusive, sendo de forma mais numerosa, né, de um tempo para cá, já que houve uma alteração legislativa que ela deixou de ser contravenção penal e hoje a importunação sexual prevista no Código Penal, né, com uma pena aumentada, permitindo, inclusive, a prisão em flagrante do abusador. Então, a dica que a gente dá para as vítimas, né, se elas estiverem em transporte de aplicativo, como a vulnerabilidade é maior, que a vítima está num ambiente confinado, fechado com o abusador, né, dela tentar de forma sutil, né, fingir que recebeu uma mensagem emergencial, encerrar a corrida e no ambiente seguro sair e denunciar o fato, né? Ainda que ele não seja preso em flagrante, né, a gente tem ali a identificação do agressor, do abusador, né, porque o aplicativo permite, né, isso, porque os motoristas são identificados e a gente consegue depois, né, a prisão desse abusador. Se estiver em transporte coletivo, a dica que a gente dá é para nunca sentar na janela, porque ali a vítima fica encurralada, né? A vítima sentando no corredor, ela tem um livre acesso, inclusive para fuga, né? Para fugir e sair da situação, né, de vulnerabilidade, aquela situação de risco que ela se encontra, né? Então ela consegue pedir ajuda e denunciar o abusador, inclusive levar o abusador, né, junto com testemunha e auxílio aí, né, do motorista, do segurança, do transporte ou até de uma viatura da Polícia Militar até a delegacia para que o flagrante seja efetuado. Assim, a gente permite a imediata identificação do abusador, que em transporte coletivo, né, transporte na verdade, ônibus, metrô, né, a gente não tem ali a identificação dos passageiros, né, de forma imediata. Então, seria interessante que isso fosse feito de forma imediata. A gente está aqui, né, a Caxias funciona 24 horas por dia,
né? E a gente faz um apelo para as vítimas, né, de denunciar, porque esse tipo de crime, a gente sabe que o abusador, ele não pratica um crime uma vez, né? O abusador vem de forma reiterada praticando esse tipo de crime. Então a gente, além de estar ali permitindo a punição desse abusador, a gente evita com que novas vítimas sejam feitas, né? Novos crimes sejam praticados. Essa é a dica de hoje. Muito obrigada, delegada querida, pelas dicas. A doutora Fernanda Fernandes sempre aqui com a gente às segundas-feiras, dando uma dica e falando sobre algum tema para que você saiba seus direitos. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai comentar sobre essas dicas que a Fernanda Fernandes deu para a gente e continuar um pouco falando sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e conversando aqui com a doutora Cristiane, né, e também com a Rogéria. A gente está falando da segurança do transporte público e privado. Quais são nossos direitos para que a gente não tenha esse direito violado? A Rogéria sofreu, né, um assédio dentro de um ônibus, se sentiu constrangida. A gente ouviu agora as dicas da delegada Fernanda Fernandes, Cristiane. E assim, uma das dicas que é mais ou menos o que a Rogéria tinha feito, né? Nunca sentar no transporte público na janela, porque senão você fica encurralada ali, não tem como sair, não é isso? Exato. Na mesma hora que eu, tipo, 4, 5 minutos depois que eu percebi o ato que ele estava fazendo, eu me levantei e me sentei no outro local, né? Eu acho que isso é muito importante. Sobre tudo que a delegada comentou, doutora Cristiane, quais são os cuidados, né? A gente viu aí todos os cuidados que a gente tem que ter, mas quando a mulher se sentir realmente constrangida, como que ela deve agir? A gente tem um aplicativo, então, com um botão de emergência. Existem vários aplicativos. Importante a mulher saber que hoje ela é protegida por lei, então que o abusador, pela Lei 13.718, de 24 de setembro agora, recente, 2018. Então, é uma lei que está completamente atualizada. O abusador, ele será punido. Então, se ele for pego em flagrante, ele vai ser punido imediatamente. É importante que a pessoa tenha para si essa condição legal. Em segundo lugar, a questão da utilização dos mecanismos. Existem vários aplicativos com botões emergenciais, aplicativos que gravam a conduta do abusador. Você, pelo simples movimento do seu celular, você tem essa posição de conseguir essa prova. E você tem que saber, porque aí às vezes a mulher se pergunta, mas ele vai ser criminalizado e eu, vítima? Você, vítima, também tem direitos na esfera civil. Já foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que as mulheres abusadas tenham legitimamente seu direito à indenização pelo setor público, pelo setor de transporte. Então, ela sabendo que ela está apoiada, ela vai conseguir construir uma rede de proteção para si. E com outras mulheres. Ela naquele aplicativo, ela vai dizer onde ela está e também exigir dos mecanismos que coloquem botões de segurança, para que a mulher não precise falar, porque às vezes ela está tão assustada com aquela violação que ela não consegue sequer falar e reagir. Mas se ela tiver um botão ao seu alcance ou um outro mecanismo, ela pode... medo também, né? Sim. Olha, agora, É o medo da reação, né? Como, Rogéria? O medo da reação do outro, né? A gente não Isso. sabe Também, que o ele outro pode tá ser armado, mais se violento. você está armado, Isso. se está com uma faca, se está com uma arma Verdade. de fogo. Porque se tem coragem, né, em Sim. ousadia tão grande de chegar em uma condição Publicamente. pública e fazer uma coisa dessas, né? A gente pode esperar qualquer coisa, exatamente. Agora, enquanto não se toma uma atitude, seja por parte das empresas em ter mais rigor na escolha de seus motoristas, por exemplo, seja no tocante também a treinamentos ou numa seleção de perfil, ou enquanto as autoridades não dão atenção melhor para essa questão, são as mulheres que estão criando mecanismos para se defender. Você já ouviu falar, por exemplo, no Lady Drive? Já ouviu falar, doutora? Sim, então, sim. é um aplicativo mulheres. criado por mulheres para mulheres, não é demais? Nós pedimos que a diretora, né, a pessoa que criou, a presidente desse aplicativo, a Gabriela Corrêa, mandasse para a gente um vídeo falando sobre o aplicativo e por que ele foi criado. Vamos assistir. Olá, Gardênia, boa tarde. Eu sou a Gabriela Corrêa, fundadora do primeiro aplicativo de transporte feminino, a Lady Driver.
Hoje nós somos também o maior do mundo. Eu tive a ideia depois que eu passei por uma situação ruim. Eu sofri um assédio de um motorista que eu chamei para um aplicativo de transporte. E depois disso eu fiquei pensando, quantas mulheres no mundo já passaram pelo mesmo que eu passei? E aí eu conversei com algumas amigas, falei da minha ideia, elas acharam super legal e falaram, Gabi, vai fundo, que eu acho que esse aplicativo vai fazer muito sucesso. Então nós começamos em São Paulo com 1.800 motoristas em 2017, mas hoje em 2019 nós já temos mais de 40 mil motoristas trabalhando e temos também mais de 1 milhão de downloads de passageira. E agora nós queremos expandir a empresa para outros lugares do Brasil, inclusive Rio de Janeiro, onde a gente já tem mais de 3 mil motoristas cadastradas e queremos chegar agora com toda a força no verão para atender todas as mulheres do Rio de Janeiro e também gerar renda, né, para as motoristas do Rio de Janeiro com segurança. Tá certo, gente? Muito obrigado, um super beijo e até logo, estarei no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Gabriela. Parabéns, tá? Adoramos a sua iniciativa. Baixar aí o aplicativo. No Rio de Janeiro, mais de 3 mil motoristas, ladies dirigindo aí pra gente, para que nós mulheres possamos nos sentir mais segura. Gostei. E só um detalhe, o que a gente está analisando aqui, a vítima, mulher que usa o aplicativo, mas também tem a motorista mulher que também é vítima do assédio masculino. Sim. Então, para ela também é uma forma de ser. Quantas mulheres que dirigem no aplicativo já foram abusadas? Outro dia eu li um depoimento muito comovente de uma moça que estava dirigindo quando foi tocada no seu seio. Quer dizer, são coisas muito graves. A gente sempre pensa do outro lado, mas elas também estarão mais seguras com esse tipo de mecanismo. Olha, semana que vem a gente vai falar justamente disso, Cristiana. A gente tem, inclusive, uma matéria com uma motorista de um aplicativo. A gente vai para o outro lado também, de mulheres que trabalham nessa linha e que são também se sentem abusadas. Olha, Rogéria, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela coragem de vir falar, incentivar outras mulheres, né, dizer, dar suas dicas, para que a gente possa ter cuidado, não é? Exato. Vergonha não falar, vergonha é se sentir intimidada, porque aí o abuso ocorre numa segunda vez. Que é quando você é calado. É verdade, né? Volte sempre, tá, muito Cristiana? obrigada, adorei. tá? Muito obrigada, Rogério. Olha, a gente vai para um intervalo rápido. No próximo bloco, a escritora Priscila Bentes vai estar aqui com a gente. Não saia daí, eu volto já. Eu gosto de usar uma coisa bem confortável, assim, bem clean. Combinar cores com jeans, com preto, né, tons mais neutros. O cabelo liso, maquiagem bem clean, né, bem glow, brilhante. E é isso. Sapato, eu gosto de salto, mas eu não sei andar direito. É até um erro pra mim, modelo, né? Mas eu tô aprendendo, gosto muito. Tênis é o que eu tô sempre usando. Eu sou diva, #divan. Estamos de volta e o que você pensaria se eu te contasse uma história de um homem que namorava 30 mulheres ao mesmo tempo? Gente, naturalmente a gente já pensa, né, que é uma história de algum livro, de ficção. O fato é o seguinte, é o nome de um livro, sim, é canalha.com, mas essa não é mais uma obra de ficção, não, é uma história real escrita por Priscila Bentes, que vai contar pra gente sobre esse assunto. Olha, 30 namoradas, Priscila, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda, que vozeirão, né? Bonito. Obrigada. Seja bem-vinda. Bom, me conta essa história. Vamos tomar um café aqui e papear. Vamos. Meu namorado tinha quase 30 namoradas a mais. Então, na realidade, essa história, ela nasceu, teve uma história real, sim. Eu acho que todas as mulheres
Basicamente, assim, 99% das mulheres se envolveram com canalhas, entendeu? Sempre tem uma história aqui. Tem um outra dedinho acolá. podre, né? Um Exatamente. dedinho podre. Não sei se é dedinho podre, mas A Nive Stelmo escreveu um livro ótimo, Dedo Podre. Gente. A mulher, geralmente, ela tem essa coisa do romantismo pela própria educação dela. Hoje em dia isso está mudando um pouco, mas, enfim, eu estou já chegando aos meus 60 anos, então eu fui criada para casar. E, enfim, essa educação faz com que a gente sempre olhe o homem como aquele que vai chegar e vai resolver todos os seus problemas. Bom, em algum momento da minha vida eu realmente me envolvi com um canalha, tanto é que o livro tem esse nome. Canalha.com. E eu sou uma mulher, sempre fui muito independente, sempre tive as minhas empresas, nunca dependi de homem para poder tocar a minha vida. E em algum momento eu estava separada do meu marido, já tinha alguns anos, e encontrei com essa pessoa. E hoje eu até digo que ele não foi... Pode. Digo que nem foi meu namorado, eu me envolvi com canalha. E eu sempre viajando... Esse canalha sabe, Priscila, que esse livro foi escrito não, diante porque da história na realidade, dele? assim, eu digo que essa é uma obra de ficção, entendeu? Foi baseada em fatos reais. Eu viajando muito, nunca fiquei controlando a vida de ninguém, entendeu? Sim, e como se deve, né, exatamente. ser? Porque você ter uma pessoa para ficar controlando, tinha realmente... essa questão de vez em quando sumia, desaparecia, eram histórias mirabolantes e tal, até que um dia eu descobri que ele tinha muitas mulheres pela internet. Eu não o conheci pela internet, mas o modo operandi dele era através da internet. E botei o ponto final naquela história. Bom, passado um tempo, eu acabei me encontrando com uma dessas mulheres e ela sabia muitas outras histórias. E aí a gente realmente, quando eu descobri, eu não cheguei a contar 30. 30 foi um número que, enfim, de histórias que estão dentro do livro. Mas, na realidade, quando eu tive esse encontro com essa outra mulher, que é minha amiga até hoje, ela me relatou que tinha conhecido outras mulheres e também a gente acabou encontrando com algumas outras mulheres para desfazer essa ilusão, porque, na realidade, quando você se envolve com alguém, você acredita que ali está a pessoa com que você vai formar uma relação saudável. Então, você tem na mente aquilo. Em nenhum momento você duvida, a não ser que tenham provas que te digam o contrário. Por que você resolveu escrever esse livro, Priscila? Porque há 3 anos atrás eu montei um projeto chamado Eu Mais 7, que é um projeto que tem mulheres, hoje ele está em 7 capitais, nas 7 maiores capitais do Brasil. Então, Eu Mais 7 está no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Santa Catarina, Florianópolis e Campo Grande. E escutando mulheres na minha faixa etária, entendeu? E a mulher, quando ela vai chegando lá para os 50 anos, ela começa a se questionar uma série de coisas. Ou ela está separada, sozinha, ou os filhos já foram embora e ela está mais sozinha ainda. Ela começa a olhar para a velhice dela e ela tem uma urgência, se ela está sozinha, encontrar alguém para poder envelhecer. Ninguém quer envelhecer sozinho. Então, nesse momento, a mulher se abre, né? E aí vem a questão da internet. A internet é uma facilitadora nessa abertura, entendeu? E eu comecei a escutar várias histórias. Eu falei, nossa, isso dá um livro. Verdade. E já é o seu segundo livro, Esse né? já é o segundo livro, mas o primeiro é um livro voltado para turismo. Eu pretendo escrever outros livros de relacionamento porque me fez muito bem, né, vivenciar a minha história e também ver que outras mulheres passaram pela mesma situação, umas piores, outras de forma melhor. Mas, inevitavelmente, é uma dor, sim. Né? Essa Quando descoberta, lógico, que abate, né? Qualquer pessoa, sim, né? Sim. E você acha que também escrever esse livro foi uma forma de você dar ainda mais a volta por cima? Eu já estava resolvida quanto a isso, porque eu já estou casada há 10 anos, né? Então, assim,
Eu também conheci o meu marido, eu teve uma vingança nessa história, né? Quando eu descobri que ele tinha muitas mulheres. Você se vingou? Lógico, a mulher precisa da vingança. Me conta como que você se vingou. Eu criei um perfil no mesmo site, né? Sabendo que ele iria olhar, né? Entendi. E ele te olhou. Aí olhou eu descobri o que ele perfil. tinha vários perfis, ele não tinha um só. Então, o modo operandi dele era o seguinte, ele tinha um perfil X com um apelido, ele se encontrava com você, vocês começavam a namorar, e aí ele falava, vamos sair do site. Aí você se desligava e ele se desligava daquele perfil. Mas ele criava continuava um outro com outros. perfil. Não, ele tinha uns Gente. 5 ou 6. Uhum. Entendeu? E aí E a isso mulher... ele ia colecionando namoradinhas. Exatamente. Era um homem que não tinha problema financeiro, então ele não queria roubar ninguém. Ele também não maltratava, não batia, a tortura dele era uma tortura muito numa linha doente, de psicopatia mesmo. Então, escutando os outros casos e depois vendo que ele não é único, existem vários homens com esse mesmo perfil, entendeu? Tem uns que vão para roubar, né? Que é aquele célebre que eu nem chamo de canalha, eu chamo de vigarista. Né? Esse homem que se envolve com mulheres para roubar é um vigarista. O canalha não, o canalha ele tem esse viés em que ele quer que a mulher se apaixone, quando a mulher está completamente, perdidamente apaixonada por ele, ele desaparece. E depois ele volta para ver e dá uma chance e depois ele desaparece. E uma mulher que realmente está muito carente ou dependente daquele amor ou que colocou todas as fichas naquela situação, ela se vê no fim do mundo. Devastada. A vontade dela é morrer. Devastada, é verdade. Entendeu? Então, isso é em cima de uma ilusão dela, né? Porque para ele aquilo não existiu, só existiu para ela. Então, assim, é mais ou menos quando você descobre que o Papai Noel não existe. Esse livro aí, Priscila, dá um filme, né? Uma peça de teatro. Com certeza. Eu acho que é uma forma, eu não sei como que você termina essa história, como que você conta o enredo dessa história, mas com certeza você deve dar dicas para várias mulheres. Eu tenho, inclusive eu dei uma marcadinha aqui, eu tenho uma parte onde eu falo do sonho da mulher, né? Então as mulheres, ela tem um sonho, né? Que ela não pode ter competição, ela tem que ser a única. Entendi. Então esse é o primeiro passo. Promessa, se você promete coisa para a mulher, cumpre. Então ela fica na dependência das promessas. Segurança, ela precisa ser segura, não tolir a liberdade, mas ela precisa estar caminhando num lugar, uma plataforma segura. Ilusão, a mulher gosta de verdade, não pode ter mentira. Então, quando ela pega uma mentira, para ela é cruel. Dinheiro, poucas mulheres sabem ganhar dinheiro, né? Então, se o cara tem dinheiro, vai facilitar, a mulher gosta de ter alguém que, né, proporcione a ela coisas boas. Família, a mulher adora. Entendeu? Falou em casamento, para uma mulher carente, ela vai querer casar, entendeu? E a aventura, né, se vier carregada com as outras coisas, vai querer um perfeito. companheiro. Então, era mais ou menos nesse modelo em que esse canalha que está aqui no livro, nem todas as histórias são dele, enfim, eu conheço muitas mulheres, então eu ouvi muitas histórias e todas elas estão em formato de e-mail. Tô porque curiosíssima. É o mesmo, acabou se tornando o mesmo homem com várias mulheres, mas nem todas essas histórias têm a ver com essa pessoa com quem eu lamentavelmente me envolvi. Mas que superou, está aqui hoje. Não, eu hoje. sempre tiro, né? De um limão você faz uma limonada. Verdade. O objetivo disso é alertar outras mulheres, porque eu vejo muitas mulheres nessa condição, entendeu? Tapando o olho, não quero ver isso. A minha própria história que está aí, que foi em cima, né, de uma vivência minha, é tudo muito aumentado, porque aí você tem que ter uma qualidade literária para prender o leitor, então assim... tem uma realidade muito aumentada aí, mas é um livro que eu já li várias vezes, que eu super recomendo, que eu adorei escrever. Muito bom, olha, eu quero te agradecer.
Tá aqui o recado da gente, canalha.com. Eu recebi da Priscila Bentes, muito bom. Eu recebi muitas cartas de mulheres, até da Irlanda, mulheres que tiveram. Dá para fazer mais um livro. Então lança o segundo vários pra gente. livros, porque tem muita história aí que me surpreendeu, que foi assim. É incrível. Olha, muito obrigada por dividir essa história através de um livro com a gente. Canalha.com, fiquem atentas, né, aos sinais. Isso. Sempre bem-vinda, pode, claro, onde a gente compra. Está à venda na Travessa, no Rio, na Livraria da Vila, em São Paulo. Jogando no Google, você consegue baixar ele de forma digital. E é isso. Okay. Me sigam lá no Instagram, que de vez em quando eu estou dando alguma dica, seja de viagem, que é o que eu faço, né? Trabalho com isso, seja enfim, algumas dicas para a mulher mesmo. Muito obrigada e sempre bem-vindo. Olha, gente, o programa está encerrando por aqui. Hoje a gente contou essa história incrível, né, da Priscila Bentes, que fez o seu drama, a motivação para virar a página e seguir em frente. E quantas mulheres não vivem histórias parecidas, como ela mesma citou, de diversas cartas recebidas, né? Traição, mentiras, enfim. Que seja sempre um recomeço, né, Priscila? Como você conseguiu recomeçar e viver. No caso de você, né, viveu esse drama, mas está aqui contando a história. E é isso, você não pode se esconder de si mesma, né, deixar a dor te abater, né? Lógico que pode deixar uma cicatriz, né, mas você tem que estar de braços abertos para um novo início, uma nova chance, um novo recomeço. O Band Mulher fica por aqui. Aquele beijo bem grande e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.